Já que a gente falou do litoral, vamos falar do ferryboat, porque o DR pretende lançar ainda neste mês o edital para a escolha de uma nova empresa que vai operar a travessia. O contrato previsto no certame deve ter duração de 3 anos. A licitação vai ocorrer na modalidade de concorrência pública em lote único, ou seja, neste modelo são analisadas as propostas mais vantajosas com análise dos documentos de habilitação das empresas participantes para que então seja declarada a vencedora. As informações foram divulgadas pelo DR durante uma audiência pública que aconteceu na semana passada. A gente inclusive falou sobre esse assunto também aqui no RIC Notícias Dia Curitiba. Depois da realização da consulta junto à população, o DR vai analisar agora as dúvidas, também sugestões que foram apresentadas pela população para incluir tudo isso nesse edital, nesse termo do certame. A expectativa é que o edital de contratação seja publicado ainda neste mês. Hoje, a travessia da Baía de Guaratuba está sendo realizada por meio de um contrato emergencial com a empresa Internacional Marítima, com prazo de término para agosto desse ano. Esse é um contrato emergencial que eu lembro aqui, inclusive, já foi prorrogado por mais de uma vez. E está em prorrogação nesse momento, Está em prorrogação, exatamente. O novo contrato do ferryboat deve ter duração de aproximadamente 3 anos, previsto para ser encerrado com a entrega da obra da Ponte de Guaratuba, tão sonhada, tão esperada. O diretor-geral do DR, o Alexandre Fernandes, conversou com a nossa equipe sobre o lançamento então desse edital. Vamos ouvir. Não é uma contratação simples, considerando que a última contratação que foi feita, a gente teve alguns problemas com a empresa contratada, então a gente teve uma curva de aprendizado muito grande ao longo desses 2 anos, inclusive fizemos uma grande reforma, tanto nas embarcações, quanto nos flutuantes e nas pontes. Nossa expectativa é que a tarifa não mude muito, tá? Então a gente está com alguns estudos, mas vai girar em torno médio desse preço, dessa tarifa que é praticada no dia de hoje, R$ 8,90. Então, é um preço referencial para nós e a gente não pretende fugir muito desse valor. E a nossa equipe também conversou com o prefeito de Guaratuba, o Roberto Justus, do União Brasil, que defendeu esse novo contrato para a operação do ferryboat, mas frisou que a concessão não pode servir como uma desculpa para que haja ainda mais atraso na construção da ponte. Vamos ouvir. A importância de saber que nós temos um projeto que é mais prioritário do que a própria concessão da balsa, que é a construção da ponte. A concessão da travessia sobre a Baía de Guaratuba não pode, em hipótese alguma, ser um impeditivo ou um fator de atraso da construção da ponte de Guaratuba. Então, este termo de referência ele precisa ser construído com a ideia de que ele tem sim, que a concessão tem sim um termo final, definitivo, né? E que não pode servir, portanto, como algo procrastinatório para a construção da ponte. Lembrando que a obra da Ponte de Guaratuba já teve o seu contrato assinado, teve todo esse processo de licitação e agora, neste momento, a empresa que levou aí esse certame está na fase de obtenção de licença ambiental para a realização da obra, né? Tem também toda aquela questão com o TCE, né, Riva? Mas, enfim, a ideia é que essa obra fique pronta, então, dentro desse prazo de 3 anos, que é o prazo que deve durar a concessão que vai ser feita agora com essa publicação desse edital do ferryboat de Guaratuba. Mas mesmo com a ponte, o ferryboat deve continuar fazendo ali a travessia como uma alternativa mais turística, né, Riva? Ou também para aqueles veículos que não vão poder utilizar a ponte porque vai ter uma restrição. Os veículos acima de 30 toneladas, se não me falha a memória, é esse. Não lembro exatamente número, né? Também. Então as carretas, bitrem, carretas extremamente carregadas vão poder passar. Eu volto a frisar aqui, eu acredito que para esses tipos de veículos você deveria deixar o ferryboat à disposição. Ainda continua deixando, porque se não me falha a memória, a cabeceira, os dois lados da cabeceira da ponte não vão sair exatamente onde o ferryboat trafega. Não vão, vai passar por cima do ferryboat. Então eu acredito que o ferryboat deveria continuar também como uma opção a mais numa época de temporada para você tirar definitivamente os veículos pesados ali da ponte. Enfim, gente, a solução é a ponte sair. Ponto. Enquanto a ponte não sai, você vai ter que continuar fazendo o contrato emergencial, e eu acho mais justo, porque o tempo do contrato emergencial é menor. Às vezes você pode ter um custo a mais, mas está sendo renovado pelo mesmo preço.
você pode quebrar o contrato emergencial de uma forma mais simples do que uma licitação. Uma nova licitação. Então vai fazendo o contrato emergencial até que essa ponte definitivamente saia e resolva esse problema que atormenta os paranaenses. Se o TCE deixar, me parece que vai deixar, que não vai conseguir, não vai ter força política o suficiente para bater contra, ainda mais com essa composição que devemos ter na CCJ hoje, na Assembleia Legislativa. E eu te explico porque depois as coisas estão aí interligadas. Parece-me que definitivamente essa ponte sai. As obras que foram escolhidas para serem feitas aqui no Paraná com esses 3,4 bilhões que vão ser usados aí pelo governo do estado, dinheiro do Caixa Único do Paraná, são muito bem escolhidas, nos lugares corretos, onde são necessárias essas obras. E a ponte é uma delas. É fundamental que essa ponte definitivamente saia. Vamos lembrar o seguinte, né? Nós tivemos alguns problemas históricos. Lembra quando proibiram de sair soja transgênica aqui pelo Paraná e milho transgênico? Foram para o porto de Itajaí. Hoje você consegue diferenciar soja transgênica e milho transgênico? Não. O Paraná produz cada vez mais em espaços menores. Hoje não dá mais. Nós fizemos o porto de Itajaí ser gigante por um erro político gravíssimo. E hoje o Porto de Paranaguá se reinventa e volta a tomar espaço. Com a ponte, eu tenho absoluta certeza que vai ser um baque para o Porto de Itajaí, uma recuperação estrondosa do Porto de Paranaguá, que já é graneleiro maior do Brasil, está entre os 5 maiores e pode se tornar talvez menor apenas que o Porto de Santos no cômputo geral, mano.